Olá, tudo bom? Eu me chamo Felipe Gesta Romano, sou advogado imobiliário e estou aqui para poder te tirar algumas dúvidas em relação ao direito imobiliário. Fiz 10 questões aqui para a gente poder dar uma discutida em relação a isso de forma rápida, para que essas dúvidas sejam sanadas. Uma questão que me perguntam muito é: posso suspender o pagamento do meu aluguel? Bom, nós advogados imobiliários nós estamos recomendando que os nossos clientes eles entrem em negociação em relação aos aluguéis. Por quê? Ainda não existe nada a respeito sobre suspensão. Existe a PL 1179 que previa essa suspensão do aluguel, ela já não prevê mais, certo? Em relação à suspensão, não quer dizer abono, então suspende hoje, mas você vai pagar lá na frente. Esse é um ponto também importante da gente trazer. Então o que a gente busca? É interessante que você busque o locador e converse com ele, explique a situação para que vocês entrem numa negociação. Não é interessante nem para um nem para outro que permaneça dessa forma. Então é interessante que entrem em negociação e conversem e vejam qual é a melhor solução para esse ponto. Posso entrar com ação de despejo? Bom, entrar com ação de despejo pode. O que acontece? A maioria dos juízes estão entendendo pelo não despejo, não concessão da liminar de despejo. Inclusive, nessa mesma PL 1179, ela prevê exatamente isso, que não vai haver concessão da liminar de despejo. Então, o que acontece? A PL ainda não está em vigência, mas o entendimento do juiz tem sido nesse sentido. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento difícil, então eles estão decidindo pela não ação de despejo, certo? Posso fazer assembleia virtual no meu condomínio? É necessário ver a convenção do seu condomínio. O que eu posso sugerir? Veja a convenção do seu condomínio, se ela prevê a assembleia virtual ou não. Segundo ponto, caso não haja previsão da assembleia virtual, o que pode ser feito? Você tem duas alternativas. Uma é você realizar essa convenção através da assembleia virtual e futuramente buscar explicar, dependendo da urgência, lógico, você não é interessante que se realize algo que não está de acordo com a convenção. Então, buscar realizar essa convenção coletiva e futuramente correr um risco, mas aí você pode tentar justificar o momento que estava passando, ou você entrar com a ação solicitando a permissão para que seja feita a assembleia de forma virtual. Então você entra com um pedido no judiciário, explicando todas as suas razões e do porquê está acontecendo daquela forma, e espera uma decisão para poder seguir nesse caminho. Os cartórios estão funcionando? Sim. Os cartórios estão funcionando normalmente. O cartório de notas aqui na região não parou, tem funcionado inclusive presencialmente, com algumas restrições em relação à entrada. Outro dia, inclusive, fizemos uma entrevista com o Dr. Pablo e ele pôde explicar um pouco melhor como é que está esse horário de funcionamento, a quantidade de pessoas, tem um certo espaçamento entre uma pessoa e outra, mas funcionando normal. Em relação ao cartório de registro, ele está funcionando de forma eletrônica, basicamente. Então, nos cartórios tem uma placa onde você pode entrar, tem e-mail, tem WhatsApp, que você pode entrar em contato e buscar dirimir todas as suas dúvidas junto a eles. A prefeitura tem emitido certidões e feito outros trabalhos? Sim. Hoje você, por exemplo, a emissão de uma guia de TBI, você pode fazer. O que está acontecendo? Você precisa entrar de acordo com o WhatsApp da prefeitura, eles estão direcionando você para um portal dessa prefeitura para fazer tudo de uma forma eletrônica. Então, mas está funcionando, é só entrar em contato com eles ou buscar esse portal, que aí você consegue sanar seus problemas. Como peço para agilizarem o meu pedido com urgência no cartório? Bom, há a previsão do pedido de urgência nos cartórios, mas essa urgência ela é muito subjetiva em relação ao tabelião, registrador. O que acontece? Cabe a ele decidir sobre essa urgência ou não. Então, você pode solicitar a urgência, né, dependendo se realmente for ou não, e será acatado se for ou não. Né? Então, depende muito do que for a urgência. Como peço
o síndico tem superpoderes? Bom, em relação aos superpoderes do síndico, está sendo chamado de superpoderes porque há uma previsão nessa PL 1179/2020 desses superpoderes do síndico, dele poder proibir o acesso a áreas de lazer, proibir festas, proibir diversas acesso de visitantes. Então, dependendo da questão, não, lógico que não vai impedir todo mundo de receber visitante, mas dependendo da questão que for fazer uma festa no apartamento, então ele vai ter esses superpoderes. Hoje, como eu disse anteriormente, essa PL ainda não está em vigor, mas o judiciário tem entendido que as decisões tomadas pelo síndico nesse sentido, elas estão sendo legais. Então não estão sendo consideradas ilegais essas decisões, porque ele está pensando num bem maior, que é o problema da aglomeração. Não tenho como fornecer vale transporte aos meus empregados, pois não tenho como ir na fila de CRI. Como faço? Bom, essa foi uma conversa que nós tivemos na última live. A CLT prevê que o pagamento do vale transporte seja feito com vale ou cartão. Como estamos no momento de pandemia, há uma exceção lá que fala sobre situações emergenciais. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação emergencial. Então, sim, pode ser pago com dinheiro, esse valor referente ao transporte, mas é interessante que faça um documento explicando toda a situação, que aqui na sua região não está sendo possível sair por conta de decretos e etc. Então você coloca todas essas informações nesse documento e coloca para o funcionário assinar. Faz um documento formal, bonitinho, para poder depois, se houver algum problema, você poder justificar isso, né? Enquanto ainda não há uma previsão completa, concreta dessa situação, a melhor forma de se agir é essa, se resguardando. Serviço doméstico em condomínio, como funciona? Bom, o recomendado o serviço doméstico ele não está previsto nas atividades essenciais. Então, dessa forma, é interessante que não haja serviço doméstico nos condomínios. Ah, mas estourou um cano no meu banheiro, eu preciso chamar um encanador, como é que eu faço? Não é uma atividade essencial, como é que... Não, aí são situações emergenciais. Você não vai deixar um cano estourado jorrando água na casa durante toda a pandemia, sabe lá quanto tempo vai durar, porque você não pode chamar um encanador. Não, aí são situações emergenciais que sim, pode ser convocado sim. Em relação até a esses superpoderes do síndico, gostaria de falar um pouco mais nessa relação no condomínio. O que acontece? Os síndicos têm se sentido um pouco presos às decisões que eles podem tomar. A indicação que eu tenho dado para os meus clientes é no sentido que, dependendo da situação, se for a situação emergencial, pode tomar essa decisão. Depois, pode ser que alguém entre no judiciário, pode ser que sim, mas você tem como justificar. Então, um exemplo, uma obra emergencial no seu condomínio, estourou um cano, ou então estão querendo cortar a energia do seu condomínio por algum motivo. Essas decisões emergenciais, elas podem ser tomadas, certo? Então, é importante frisar isso. É claro que o síndico ele necessita de autorização para muitas coisas, mas ele também tem o poder, que isso é previsto, né, no Código Civil, ele tem o poder de tomar decisões para a boa administração do condomínio. Então, dessa forma, ele pode tomar essas decisões sim. Eu acho que nós já falamos aqui sobre todos os 10 pontos que eu tinha separado de algumas perguntas que recebi, mas vou deixar meus contatos aqui também. Quem tiver alguma dúvida ou qualquer problema, pode entrar em contato conosco que estaremos tirando essa dúvida para vocês, sem problema algum. Muito obrigado.